crescia em estatura. A Bíblia está falando-nos que não havia na vida de Samuel nenhum problema de saúde que viesse impedir o seu crescimento. A prova é que no capítulo 2, verso 19, daqui a pouco eu falo sobre ele, que a sua mãe de ano em ano levava uma roupa, ou seja, confeccionava, mandava fazer ou fazia uma roupa para que quando ela fosse visitá-lo, ela levava a roupa para trocar, porque o menino já estava maior um pouco. Isto é prova de que ele crescia em estatura. Logo, não havia nele nenhuma anormalidade ou nenhuma anomalia que lhe impedisse de ser uma pessoa saudável e que tivesse o seu crescimento. Logo, a Bíblia diz que ele crescia em estatura. Está falando do crescimento natural. O segundo crescimento que a Bíblia fala que houve na vida de Samuel é o crescimento em graça, pois a Bíblia diz que ele crescia em estatura, mas também crescia em graça. O crescimento em graça é o crescimento sobrenatural. Perceba que para que Samuel crescesse em graça, ele deveria crescer em estatura. Perceba que para a Bíblia falar ou mostrar para nós que ele crescia espiritualmente, a Bíblia diz que ele crescia primeiro em estatura. Por que será que a Bíblia fala primeiro que ele crescia em estatura para depois crescer em graça? Deixa eu explicar para vocês. Existe na Bíblia as doutrinas que nós aprendemos, porque doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Doutrina. Existem algumas doutrinas. A doutrina da escatologia, da paracletologia, a doutrina da heresiologia e por aí afora algumas doutrinas e ensinamentos. Se divide em 3 classes de graus de dificuldades as doutrinas da Bíblia. Existem as doutrinas mais fáceis, as doutrinas menos fáceis e as doutrinas difíceis. As doutrinas mais fáceis são as doutrinas que falam a respeito da salvação do homem. Logo, esta não é difícil, porque ela é objetiva e o interesse dela é salvar o homem. Quando você vê falando em salvação na Bíblia, não há dificuldade. Atos 16:31. O que farei eu para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para o carcereiro, Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas, porque agora ele tem a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São doutrinas que falam a respeito da salvação, que vai se dividir em algumas partes.
Existe também a doutrina que não é muito fácil, mas também não é muito difícil, que fala-nos a respeito da paracletologia, e imbuído está a divisão dos dons espirituais, conhecimento da palavra e ação do Espírito Santo. Precisa haver um equilíbrio. Se o pastor prender demais, a igreja fica com muito conhecimento e com pouca ação do Espírito Santo. Se o pastor soltar demais, a igreja fica com muita ação do poder de Deus e com pouco conhecimento. Por quê? Porque para você crescer, você tem que ter conhecimento e também tem que ter poder de Deus na sua vida. Quem tem muito conhecimento e pouco poder, ele tem a cabeça grande e o corpo pequeno. Quem tem muito poder e pouco conhecimento, tem um corpo grande e a cabeça pequena. Tem que haver equilíbrio. Muito poder, muito conhecimento. Muito conhecimento, muito poder, para que as coisas fiquem equilibradas. Não se pode viver em um extremo e deixar o outro. Você tem que haver equilíbrio em tudo. Existem as doutrinas difíceis, que são aquelas que falam-nos a respeito da escatologia, que significa arrebatamento da igreja, fim do mundo, julgamento das nações, julgamento da humanidade, livro da vida. Essa é difícil, porque muitas coisas ainda serão reveladas. Então, por que você tem primeiro que crescer em estatura, para depois crescer em graça? Porque a Bíblia diz que a graça de Deus, ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você só pode crescer em graça se você crescer em estatura, para que você possa ter entendimento das coisas sagradas. Pastor Elson de Assis, não está na Bíblia, Pastor Elson de Assis, sou radicalmente contra eu fazer do meu filho de 9 anos uma máquina de pregar e dar a ele os púlpitos das igrejas. Por quê? Porque ele tem que crescer primeiro em estatura. Por quê?